Meu nome é Eliane Góes, muito prazer, sou artesã e tive a oportunidade de ser selecionada para o Lab Elemental. A nossa peça concluída, né? E o nome da peça, Círculo de Manifestação da Natureza. Essa peça era um manequim que estava todo manchado. Nesse coração tá as 2 sementes de aguaí, que foram as sementes que me fizeram iniciar o meu trabalho com biojoias. Muito feliz com o resultado. Meu nome é Letícia Moreira, eu tenho a minha marca Lemob, eu sou artesã, trabalho com crochê há mais ou menos uns 10 anos, mas ele me acompanha desde que sou criança, pois é uma herança familiar que eu agradeço muito a minha mãe e as minhas tias que me ensinaram. E eu tô aqui no Lab Artesãs Elemental para aprimorar as minhas técnicas, para conversar um pouco mais o que eu faço, a técnica, com sentimentos que abordem os elementos da natureza. E tá sendo uma experiência maravilhosa. O fogo corredor e o ímpeto de coragem, ele retrata o elemento fogo e a sua importância na formação do agir, desse ímpeto de coragem, desse ímpeto de ação, de mudar o cenário do qual você faz parte e mudar de cenário completamente. Eu usei materiais que eu sou familiarizada, que é as linhas e agulhas de crochê. Ele foi feito com a técnica do freeform, onde com base em um desenho ou numa ideia, a crocheteira vai elaborando ele de forma livre para compor esse cenário, esse mosaico de cores e desenhos no qual você quer montar a sua peça, tá? Esses sentimentos referentes aos elementos da natureza e fazer essa ligação do que eu faço com o que eu sinto, vivo e experiencio. Eu também tô conhecendo mulheres incríveis, com histórias incríveis e trabalhos maravilhosos. Oi gente, me chamo Mariana Rocha, sou artista plástica lá da Macaxeira. Atualmente eu faço uma migragem de trabalho que conversa com a arte periférica e afrocentrada. Mexo com vários materiais recicláveis e agora também estou migrando de fazer pinturas, quadros e todos os materiais envolvendo a Almobirim, que é um trabalho inspirado na minha filha. Eu estou bem feliz com o convite de estar na Casa Astral, porque tem sido uma experiência única. Então, o nome da minha peça se chama Almobirim Aie, que significa em Yorubá, significa mulher ave. As técnicas que eu usei para ela foram técnica mista, mas eu quis usar como base muito da reciclagem, algo novo. Eu trouxe aqui um colar de sementes para referenciar a minha amiga Eliane, para ser a junção do nosso trabalho. A gente teve uma troca muito importante, então todo o contexto dela, na verdade, é bem importante porque mistura a terra, que é para eu me sentir muito firme nas minhas ideias, no meu propósito, e ao mesmo tempo não ser tão rígida ao ponto de amolecer e ser mais emotiva, entender mais meu tempo e me sentir mais confortável com tudo. Meu nome é Luia França. Eu sou formada em design de moda, pós-graduação em modelagem e criação e estou fazendo uma pós em antropologia social. E eu trabalho com a marca de moda autoral, com bordados, modelagens inspiradas na cultura afro-latino-americana. O nome da obra é A Caçadora de Borboletas. O meu elemento é água e eu usei técnicas mistas, no caso. E aí eu fiz o molde do meu próprio corpo, papel filme, fita crepe, para fazer o molde. Seria o olhar sobre o corpo, né? E o que se faz dele. Aí eu usei 3 obras como inspiração, né? O Caçador de Borboleta, de 1864.
O Retorno dos Negros, de um naturalista, de 1826, e o Mangá Uzumaki, de Junji Ito. E aí, a obra Caçadora de Borboletas costura essas 3 imagens com agulha própria. Não é mais o corpo negro observado, mas o corpo que observa, cria e se transforma. Eu me chamo Raiz, sou artista visual e ceramista. Sou uma das participantes aqui da Lab Elemental, da Casa Astral. Vim falar para vocês um pouquinho do meu trabalho, né? Eu sou ceramista e dentro dessa perspectiva elemental que a gente está trabalhando, o elemento que eu escolhi para trabalhar foi o fogo. Justamente porque ela é um dos elementos, né, que mais transforma a cerâmica, assim, né? Por dizer. Então, o fogo, ele é esse elemento primordial para a transformação ritualística da cerâmica. Estou criando uma estátua, né, que simboliza a força da mulher originária com esse aspecto do fogo. Porque, simbolicamente, a gente tem muito uma leitura do fogo, a força da mulher, né? Ao ventre, a criação, a transmutação. Então, essa peça traz toda essa força, essa simbologia aí da natureza sagrada. Sou Roberta Donato, sou artesã e trabalho com a técnica do papel machê. Estou participando do projeto Lab Artesãs e essa troca de conhecimento com outras artesãs que trabalham com outras técnicas tem sido muito enriquecedor para mim. Que venham agregando no meu trabalho com outras técnicas, como a tecelagem e o retalho de tecido. Estou muito feliz com o desenvolvimento desse projeto, por me dar uma visão e inspiração para outras obras que eu venha a fazer a partir de agora, com esse conhecimento e unindo a técnica com outras artesãs. E nesse projeto, o meu protótipo, a escolha foi as águas, né? O elemento água. E eu escolhi, a minha peça foi inspirada na ciranda ancestral, né? Na ciranda de roda. O nome da peça é Ciranda da Vida. E eu quis homenagear as minhas ancestrais, né? As danças circulares. E utilizei material reciclado como uma parte do ventilador. Utilizei linhas para fazer essa parte aqui que foi a tecelagem, né? Retalhos de tecido, que a ideia era unir uma técnica com outra, né? Papel machê com outras técnicas. Eu queria o bordado, mas eu não sei bordar, não consegui bordar. Então eu inventei aqui a tecelagem. Essa peça foi escolhida assim por mim, porque eu acho que a ciranda, ela representa um movimento das águas, né? A arte e a poesia. É inspirada, as letras, as canções são inspiradas no mar, a arte e a poesia. Mara, eu sou bordadeira, participei do Lab Elemental, apresentando um pouco da minha arte, interligada ao elemento ar, que foi o elemento que eu escolhi transmitir. E a minha obra está muito relacionada às leituras que eu tenho feito, às coisas que eu tenho sentido, às intenções que eu também tenho emanado, os entendimentos que eu tenho traçado sobre a realidade, sobre a vida. E é uma versão de uma mulher pássaro, que é uma outra arte que eu me inspiro muito, que eu também carrego no meu corpo. E ela tem muito a ver com liberdade, tem muito a ver com transmutação, tem muito a ver com movimento. E por isso eu chamei ela de A Força que Empurra. Esse tem um chamado de A Força que Empurra. Valda Ribeiro, artesã. Estou participando do Lab Elemental aqui na Casa Astral. Foi muito interessante essa participação. Eu sempre trabalhei com a costura, mas nunca produzindo algo desse tipo. Então me senti desafiada
a usar minhas técnicas de costura, no caso fuxico, para fazer algo que não é uma peça de roupa e nem um utensílio, e sim algo artístico. Me decidi para representar um pouco do Rio Capibaribe, a parte que fica bem na Foz, né, no Recife, porque é uma coisa que sempre me chama a atenção quando faço caminhada, quando paro na ponte, de observar a beleza do manguezal e as garças. Então a minha ideia foi representar com fuxico essa beleza. E ao mesmo tempo me deparo com o descaso que passa o rio, né? Com a poluição, a quantidade de lixo que tem nas suas margens e que acaba mexendo com o habitat desses animais, que terminam consumindo coisas que não seria seu alimento, por estar ali. Mas que, mesmo diante de todas essas questões, ali é uma pulsação de vida. Hoje eu andei lá, fiz coleta, coletei lixo, observei bem pertinho os crustáceos que saem das suas tocazinhas, que são alimentos para as garças e outras espécies de pássaros que vivem lá. Foram mais ou menos umas 102 horas de trabalho, mais uns 300 fuxicos ou mais, né? Que depois eu nem contei tão direitinho. Assim ficou. E eu achei que ficou bem mais lindo com o pescador, né? O Lab Elemental reuniu 8 artesãs para um processo de estudos e experimentações artísticas envolvendo as simbologias dos elementos da natureza e a reutilização de materiais que seriam descartados. Os resultados foram apresentados para estudantes da Escola Professor Alfredo Freire e para frequentadores do Centro de Convivência Recomeço Fátima Caio. Agora, você também pode conferir uma série de vídeos com os detalhes das criações e o caderno de notas que reúne informações sobre o processo criativo de cada artesã. Bora conferir? Os links estão na bio da Casa Astral.